Seja bem-vinda à comunidade da Limol e nessa aula eu vou ensinar você a fazer esse tapete. Você vai precisar de dois novelos da trama rústica cru, um novelo da trama rústica rosa e um novelo da trama rústica preta para poder fazer os detalhes, ok? A técnica utilizada para manter a peça alinhada foi a separação dos pontos em carreiras pares. E isso vocês vão aprender lá na frente. E para a confecção desse tapete, vamos utilizar trama rústica da Limol. A cor principal vai ser a trama rústica cru. Vamos precisar também da trama rústica cor número 11, que é esse tom de rosa para fazer os detalhes da bochecha. Vamos precisar utilizar também a trama rústica preta, que é a cor 16. Vamos iniciar fazendo um anel mágico e duas correntinhas. Uma correntinha e duas. Dentro do anel mágico, vamos fazer 14 pontos altos. E aqui eu tenho o primeiro. E tenho aqui os meus 14 pontos altos. Para fechar esse círculo, eu venho aqui nessas duas alcinhas, vou passar a minha agulha aqui dentro e vou puxar e fazer um ponto baixíssimo. E aqui eu fechei o meu anel mágico. Bem, para dar continuidade à segunda carreira, nós vamos fazer uma carreira de aumentos. E o aumento são 2 pontos altos no mesmo lugar. Já aqui, nessa parte, a nossa correntinha, vamos fazer aqui 2 correntinhas. Essa correntinha, ela vai contar como um ponto, ou seja, um aumento de ponto alto são 2 pontos no mesmo espaço. Então, aqui, com a correntinha, já tem um ponto, e vou agora fazer o aumento do ponto alto. E aqui já temos o nosso primeiro aumento. Lembrando que nessa carreira, a correntinha conta como um ponto. E o aumento são 2 pontos no mesmo lugar, tenho aqui 2. E agora, vou dar continuidade a essa carreira com um aumento em toda a volta. E volto para mostrar a vocês quando tiver com a minha volta completa. E nessa carreira de aumento, observem um detalhe. Eu fiz aqui 14 aumentos e o ponto número 14 acaba exatamente nessa posição. E agora, para garantir que o nosso tapete vai ficar com a base bem alinhada, bem retinha, nós fazemos a seguinte finalização. Terminei os 14 aumentos, venho aqui, ó, esse ponto aqui não se faz, não precisa fazer nada aqui nesse espaço, certo? Que esse aqui é exatamente o nosso primeiro ponto. Então, aqui, eu venho aqui novamente nessas duas alcinhas e faço um ponto baixíssimo, certo? E agora, para essa terceira carreira, vamos fazer da mesma forma. Vamos subir aqui 2 correntinhas, lembrando que essa correntinha conta como um ponto. E para essa carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Então, aqui já tenho um ponto baixo e vou fazer agora o aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto. Tenho aqui um ponto alto, que foi a nossa correntinha, e um aumento. E vou seguir por toda essa volta, fazendo um ponto alto e
um aumento. E vou fazer isso por toda volta. Bem, e nessa terceira carreira, a finalização já vai ser normalmente, ou seja, fiz um ponto baixo e um aumento durante toda a volta. E aqui eu tenho um aumento, né? Aqui agora um ponto baixo, e depois disso tenho que fazer novamente o quê? Um aumento. E finalizo passando aqui por essas duas alcinhas e faço um ponto baixíssimo. E aqui ficou a nossa terceira carreira. Para a nossa quarta carreira, aqui que tá uma dica para garantir que a base vai ficar mesmo arredondada. Vamos fazer da seguinte forma. Fiz aqui o meu ponto baixíssimo, vou fazer duas correntinhas, vou subir duas correntinhas. Lembrando, a correntinha conta como um ponto alto, ou seja, na carreira anterior fizemos um ponto alto e um aumento, nessa vamos fazer 2 pontos altos e um aumento de ponto alto. Como é que isso vai funcionar? Tem uma correntinha que conta como um ponto alto, ao invés de fazer outro ponto alto normal, aqui eu faço um aumento. E vai ficar assim, ó, um ponto alto e um aumento de ponto alto. E agora, aqui, eu vou seguir normalmente a minha carreira. Então, veja só. Tenho aqui a correntinha que conta como um ponto alto. No ponto a seguir, já fiz o aumento. E depois disso, vou seguir normalmente a carreira fazendo um ponto alto, 2 pontos altos, um aumento de ponto alto. Então, vou seguir essa carreira toda fazendo dessa forma. E volto aqui para mostrar como é que vai finalizar essa carreira. E aqui, para finalizar, tenho aqui 2 pontos altos, o último aumento dessa volta. E aqui, agora, eu faço mais um ponto alto. E finalizo com um ponto baixíssimo. Então, vejam só. Aqui tá o nosso início da nossa base. Então, vejam que não temos marcações de aumentos nas extremidades, né? A nossa carreira a seguir, a gente vai fazer novamente 2 correntinhas. E essa carreira vai ser 3 pontos altos e um aumento de ponto alto. Então, vai ficar mais ou menos assim. A correntinha conta como um ponto, faço novamente um ponto alto, ou seja, já tenho aqui 2 pontos altos. 3 pontos altos. E agora, o aumento. E vou fazer isso por toda a volta. 3 pontos altos. E um aumento. E eu volto quando tiver finalizado. E finalizamos essa carreira com 3 pontos altos e um aumento de ponto alto. 2, 3 pontos altos, e agora, aqui, nesse espaço, eu faço o aumento. E finalizo a carreira entrando aqui nessas duas alcinhas e fazendo um ponto baixíssimo. E aqui tá a nossa carreira de 3 pontos altos e um aumento de ponto alto. E lembrando o que já fizemos até agora. Fizemos
a carreira de 14 pontos altos no anel mágico. Depois fizemos uma carreira só de aumento. A seguir, um ponto alto e um aumento. Na volta a seguir, 2 pontos altos e um aumento. Nessa volta, fizemos 3 pontos altos e um aumento. E agora, vamos para a carreira de 4 pontos altos e um aumento. Tenho aqui a minha correntinha, que conta como um ponto alto. Faço o segundo ponto alto. E ao invés de já dar continuidade nos 4 pontos altos, aqui eu vou quebrar essa sequência de pontos. Vamos lá. Fiz aqui 2 pontos altos. Vou fazer agora o aumento. Então, vamos lá. 2 pontos altos e um aumento. Sigo aqui normalmente com 4 pontos altos. Um, dois, três. 4 pontos altos. E um aumento. E vou seguir fazendo 4 pontos altos e um aumento durante toda a volta. Quando eu for finalizar, eu volto para mostrar para vocês. E finalizamos a volta de 4 pontos altos e um aumento. Então, aqui ficou sobrando 2 pontos altos para completar essa sequência. Então, eu finalizo a carreira de 4 pontos altos e um aumento com 2 pontos altos. Fiz aqui um e faço aqui novamente o outro. E fecho essa volta com um ponto baixíssimo. E agora, vamos para a volta de 5 pontos altos e um aumento. A nossa correntinha continua a contar como um ponto e faço normalmente os 5 pontos altos. E agora, eu faço o aumento. E vou seguir fazendo 5 pontos altos e um aumento durante toda a volta. E eu te encontro no final dessa carreira. E finalizamos essa carreira de 5 pontos altos e um aumento dessa forma. Com 5 pontos altos e 5. E aqui, nesse ponto, fazemos o aumento. E fechamos essa volta com um ponto baixíssimo. Passo a agulha nessas duas alcinhas e finalizei. Agora, vamos para a volta, que nós vamos fazer 6 pontos altos e um aumento. Então, vai ficar basicamente assim. Aqui tem a minha correntinha, que conta como um ponto alto. Faço um e 2. E contando com a correntinha, tenho aqui 3 pontos. Vai ficar mais ou menos assim. 1, 2, 3. E um aumento. Um, dois, três e um aumento. E agora, eu vou seguir normalmente fazendo os 6 pontos altos e um aumento até o fim da carreira. E nos encontramos aqui na hora de finalizar essa carreira. E finalizamos a volta de 6 pontos altos e um aumento com 3 pontos altos. Quando vocês estiverem fazendo, vocês vão perceber a quantidade de pontos que vai sobrar aqui é o que vai complementar a sequência que nós fizemos no início da carreira. E finalizo com um ponto baixíssimo. Subo novamente 2 correntinhas. Então, agora vamos trabalhar apenas com ponto alto, ok? E vamos fazer
um ponto alto em cada ponto durante toda a volta. E eu te encontro ao finalizar essa carreira. Não tem erro, um ponto alto em cada ponto durante toda a volta. Eu terminei a carreira que era um ponto alto por toda a volta e vou finalizar fazendo o último ponto alto aqui nesse espaço. Venho aqui novamente, passo a agulha aqui nessas duas alcinhas e finalizo com ponto baixíssimo. Observem que o nosso tapete ele começa a tomar uma forma curvada para dentro, que é o ideal, porque quando a gente fizer a próxima carreira com aumento, vai fazer com que esse tapete continue alinhado, perfeitamente alinhado. E vamos recapitular o que fizemos até aqui. Fizemos 14 pontos altos no anel mágico, um aumento em toda a volta, um ponto alto e um aumento em toda a volta, 2 pontos altos e um aumento em toda a volta, 3 pontos altos e um aumento, 4 pontos altos e um aumento, 5 pontos altos e um aumento, 6 pontos altos e um aumento e um ponto alto durante toda a volta. E agora vamos para a próxima carreira, que vai ser de 7 pontos altos e um aumento. Ou seja, nós fizemos aumento nessa carreira, na carreira seguinte fizemos um ponto, uma carreira contínua, né, onde não tem nenhum aumento, e agora vamos dar continuidade à sequência de aumentos. Então, vai ser 7 pontos altos e um aumento. As duas correntinhas, que conta como um ponto, e eu vou fazer 7 pontos altos e um aumento durante toda essa volta. E eu encontro vocês aqui novamente no final. 7. E agora, aqui nesse espaço, vamos fazer o aumento. O aumento. E vamos unir, vamos fechar essa carreira, passando a agulha aqui, nesses dois pontos. E fazendo um ponto baixíssimo. E finalizamos mais uma carreira. Agora, vamos para a carreira de 8 pontos altos e um aumento. E aí, novamente, vamos dividir essa primeira sequência, onde vamos fazer aqui as duas correntinhas. Lembrem que a correntinha é como um ponto, ou seja, o ponto a seguir, ele não vai ser aqui, ele vai ser nessa alcinha, ok? Então, vamos lá. Para essa carreira de 8 pontos altos e um aumento, tenho aqui as duas correntinhas e vamos prosseguir. Onde nós vamos dividir a sequência em 4 pontos. Então, tenho aqui 4 pontos. Vou fazer agora o aumento. Sigo com 8 e um aumento até o final. E aí, já volto para mostrar como é que nós vamos finalizar essa carreira. E agora, finalizamos a carreira de 8 pontos altos e um aumento com 4 pontos. O 4, posso inserir aqui normalmente. 4 pontos. E agora, vou finalizar essa volta, inserindo a agulha novamente nessas duas alcinhas e fazendo um ponto baixíssimo. E agora, vamos para a carreira seguida de 9 pontos altos e um aumento.
Faço aqui novamente a minha correntinha, lembrando que a correntinha conta como um ponto, e no próximo ponto dou continuidade. E eu vou fazer isso 9 pontos altos e um aumento até o final dessa carreira. Dez pontos altos e um aumento, 11 pontos altos e um aumento. E agora 12 pontos altos e um aumento. A mesma lógica do início. Carreiras de número par, a primeira sequência nós dividimos, certo? E fiz a mesma coisa para a carreira de número de 10 pontos altos e um aumento. Ou seja, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. E depois segui normalmente fazendo 10 pontos altos e um aumento. Na carreira de número 11, pontos altos e um aumento, fiz normal. E na carreira de número 12, fiz do mesmo jeito. E finalizo com mais 6 pontos altos, certo? E ao finalizar essa carreira, nós não vamos fazer mais, não vai ser de aumento. Vou finalizar aqui com os 6 pontos altos. Então, vamos lá recapitular aonde nós paramos. Fizemos aqui o anel mágico, que é a nossa primeira carreira, um aumento em toda a volta, um ponto alto e um aumento, 2 pontos altos e um aumento, tudo isso durante toda a volta, 3 pontos altos e um aumento, 4 pontos altos e um aumento, 5 e um aumento, 6 e um aumento, uma carreira contínua de pontos altos, onde não teve nenhum aumento. Depois disso, 7 pontos e um aumento, 8 pontos altos e um aumento, 9 e um aumento, 10 e um aumento, 11 e um aumento e 12 e um aumento. Então, agora, nessa próxima carreira, vamos fazer um ponto alto durante toda a volta. Lembrando que a correntinha conta como um ponto, então você vai só continuar um ponto alto em cada ponto durante toda a volta. Depois que eu terminar essa volta, na carreira a seguir, eu vou fazer 13 pontos altos e um aumento. Na outra carreira, 14 pontos altos e um aumento. Na outra carreira, 15 pontos altos e um aumento. E vamos seguir a mesma sequência. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou voltar quando eu fizer a carreira de 15 pontos altos e um aumento. Bem, terminei a minha carreira de 15 pontos altos e um aumento. E na carreira a seguir, eu fiz um ponto alto em toda a volta, certo? Então, você vai fazer 15 pontos altos e um aumento, segue uma carreira contínua sem nenhum aumento. E agora, na carreira a seguir, nós vamos fazer 16 pontos altos e um aumento e vamos continuar seguindo a mesma lógica de fazer carreiras de números pares separadas. Então, aqui, 16 pontos altos e um aumento, eu vou fazer aqui a correntinha, que vai contar como um ponto alto. Vou fazer inicialmente 8 pontos altos, que a gente vai dividir, né, essa carreira de 16 pontos altos e um aumento, a gente vai dividir ela no meio e vai começar fazendo 8 pontos altos e um aumento. E agora, vou continuar normalmente fazendo 16 pontos altos e um aumento até o fim da carreira. E lembrando que no fim dessa carreira, você vai terminar com 8 pontos altos, ok? Agora, eu vou fazer a volta de 17 pontos altos e um aumento. E vou finalizar a base do tapete. Depois dessa carreira, a carreira seguir vai ser só de pontos altos. Então, agora eu vou fazer 17 pontos altos e um aumento. E a próxima carreira é de um ponto alto em toda a volta, tá bem? Agora, seguindo a mesma lógica do tapete, vamos fazer essa basezinha pequena circular, que vai representar a parte do blush nas bochechas, ok? Para fazer é muito simples, vamos começar aqui com um anel mágico. E vamos fazer duas correntinhas.
E aqui dentro do anel mágico, vamos fazer 14 pontos altos. E a nossa correntinha, ela já conta como um ponto. Ou seja, vou fazer aqui dentro mais 13. Tenho aqui a correntinha como 1. Vou fazer aqui o segundo ponto. O terceiro. O quarto. E vou fazer 14 pontos dentro do anel. Puxei aqui o fio para fechar esse anel mágico. E vou agora unir usando um ponto baixíssimo nesse Vzinho aqui, ou seja, no topo da nossa correntinha. Temos aqui a correntinha e temos aqui esse ponto. Vamos entrar nesse ponto e fazer um ponto baixíssimo para fechar essa volta, ok? Agora, vamos fazer mais 2 correntinhas e vamos fazer um aumento em cada pontinho desse aqui. Ou seja, a nossa correntinha continua contando como um ponto, vou fazer mais um ponto aqui dentro. E tenho aqui um aumento, que são exatamente 2 pontos dentro da mesma entrada, né? Mais um aumento. E tenho aqui 2. E vou fazer a sequência de um aumento. Finalizei aqui a volta e vou fechar essa carreira entrando novamente aqui nessas 2 alcinhas e fazendo um ponto baixíssimo, ok? Subo novamente 2 correntinhas. Nessa volta, nós vamos usar a mesma lógica que utilizamos para fazer o tapete. A correntinha conta como um ponto e temos que fazer 2 pontos altos e um aumento. Só que quando a gente está trabalhando com carreira de números pares, lembra que a primeira parte dessa contagem a gente divide. Então, vai ficar assim, um ponto alto, um aumento, para começar a carreira. E agora, a gente segue a volta com 2 pontos altos. Com 2 pontos altos e um aumento. Pronto, eu fiz aqui a minha última sequência de pontos com 2 pontos altos e um aumento e sobrou aqui um ponto, que é exatamente o ponto que falta para a gente finalizar a volta. Então, aqui eu vou fazer apenas um ponto alto. Depois que eu finalizei, vou aqui fechar com um ponto baixíssimo e vou subir 2 correntinhas. Nessa carreira, vamos seguir fazendo 3 pontos altos e um aumento. E aqui vou finalizar com mais 3 pontos altos. 2, 3. E aqui, nesse espacinho, vou fazer um aumento. E agora, finalizo com um ponto baixíssimo e vou cortar esse fio e repetir o processo para fazer a outra parte. Bem, pessoal, para iniciar a parte da orelha, nós vamos começar fazendo da seguinte forma. Com a trama na cor rosa, você vai fazer um anel mágico. A partir desse anel mágico, você vai puxar 2 correntinhas e você não vai fechar esse círculo, certo? Que nós vamos trabalhar aqui dentro desse anel. Então, eu vou fazer 1, 2 correntinhas, opa, 2 correntinhas. Agora, você vai fazer 4 pontos altos, ok? Dentro do anel. Tenho aqui 1... 2, 3, 4. Feito esse 4º ponto alto, você vai fazer 2 correntinhas e vai fazer novamente mais 4 pontos altos.
Depois que fez esse quarto ponto alto, você vai fazer mais um ponto alto, que vai ser para contar como se fosse a correntinha. Então, eu faço aqui mais um. Ou seja, desse outro lado, você vai fazer um total de 5 pontos altos, ok? Agora, eu vou fechar esse anel puxando aqui o fio. E tenho aqui o triângulo inicial da nossa orelha. A partir daí, você vai fazer uma sequência repetindo esse mesmo passo. Você vai fazer aqui 2 correntinhas, certo? Vira o trabalho. Nesse ponto inicial, você vai inserir no mesmo ponto de onde sai a correntinha, aqui. Ao invés de vir para esse, você vai inserir no mesmo ponto onde sai a correntinha. E faço aqui mais um ponto alto. Então, vejam que aqui fica como se fosse um aumento, ok? E sigo fazendo ponto sobre ponto até chegar no espaço da correntinha. Faço aqui mais um. E fico aqui com essa quantidade de pontos. Aqui tenho o aumento, né, que eu fiz a correntinha, mais um ponto e 4 pontos. E veja que você vai chegar aqui nessa parte da abertura. O que você vai fazer? Você vai fazer aqui um ponto alto, 2 pontos altos dentro do buraco, ok? Você vai fazer 2 pontos altos dentro do buraco, uma correntinha, e aqui você vai fazer mais 2 pontos altos, certo? E segue com ponto sobre ponto até o final. Quando você chegar aqui nesse último ponto, você vai finalizar sempre com um aumento, ok? Finalizei aqui com um aumento. E vou repetir esse processo até alcançar a medida que eu desejar. Para esse tapete, eu fiz 4 carreiras, ou seja, fiz 1, 2 e subi mais 2 nessa parte cor de rosa. E a lógica vai ser a mesma. 2 correntinhas. Faço aqui um ponto dentro dessa correntinha. Ponto sobre ponto. Aqui, mais uma vez, no buraquinho, passo 2 pontos altos de um lado. Faço uma correntinha. Veja que aqui embaixo eu fiz 2, porque era a nossa volta inicial, certo? Como eu quero a orelha mais fechadinha, eu faço mesmo de separação só uma correntinha. Fiz aqui uma correntinha, faço mais 2 pontos altos. E sigo ponto sobre ponto. E vou fazer isso mais 2 vezes, ok? E ao chegar aqui no fim da carreira, finalizo novamente com um aumento e vou fazendo essa sequência até eu achar suficiente, ok? Ou seja, as extremidades vão ser sempre um aumento, sempre vai acabar aqui no finalzinho com um aumento, tá bem? Depois que finalizar essa parte aqui, na cor rosa, a gente vai entrar com o branco off-white, ok? O branco cru. Então, eu fiz aqui 3 correntinhas, no mesmo ponto que saiu a correntinha, eu faço
um aumento, terminei aqui essa lateral e tenho aqui o espacinho, onde eu vou fazer novamente 1, 2 pontos altos, vou puxar uma corrente. E agora eu vou seguir nessa parte com um ponto alto em cada ponto, finalizo aqui na parte de baixo. E eu finalizei essa parte da orelha e ficou assim, certo? E agora eu vou voltar aqui para arrematar essa parte fazendo ponto. Primeira alcinha, vou puxar ela, um ponto baixo. Essa segunda alcinha, vou puxar ela, mais um ponto. E vou fazendo isso para deixar essa parte aqui bem alinhadinha. Isso aqui depois eu vou arrematar e vou mostrar pra vocês como é que eu faço esse arremate. Então, para começar, a parte do focinho, nós vamos usar a trama rústica preta. Vou fazer aqui o meu anel mágico. Vou inserir a minha agulha aqui dentro. E vou fazer aquela correntinha inicial, certo? Pronto. Depois disso, eu vou fazer mais 2 correntinhas. 1, 2. Para esse focinho, nós vamos usar o formato de coração. Então, nós vamos trabalhar dentro do anel mágico. Fazer 2 pontos altos dentro do anel, certo? Tenho aqui o primeiro. Dentro do anel novamente. Vou fazer aqui mais um. E tenho aqui 2 pontos altos. Então, a correntinha, 1, 2, vou fechar ele. E agora, eu vou fazer 2 meios pontos altos. Ou seja, ao invés de laçar a linha 2 vezes, eu vou laçar a linha apenas uma vez. Ou seja, eu vou dar a volta aqui, como se eu fosse fazer um ponto alto normal. Entro no anel mágico, puxei a linha, vejam aqui que eu estou com 3 alcinhas. E agora, eu vou novamente pegar aqui a linha aqui atrás e vou passar pelas 3 correntinhas, pelas 3 alcinhas de uma vez, certo? Vou fazer de novo. Dou uma laçada aqui na agulha, passo dentro do anel mágico, puxo essa linha pra frente, fico aqui com 3 alcinhas na minha agulha. Então, vê, ó, 1, 2, 3. E agora, essa linha que eu vou buscar aqui atrás, eu vou passar por elas todas. Segundo meio ponto alto. Ok? Deu pra perceber? Então, basicamente, fizemos aqui as correntinhas, um ponto alto e 2 meios pontos altos. Depois disso, vou fazer novamente um ponto alto. Dou uma laçada na agulha, passo por dentro do anel, tenho novamente as 3 alcinhas, vou aqui tirar 2, fico com mais 2, tiro 2 de novo, certo? Fiz aqui um ponto alto. Deixa eu só ver se eu consigo focar. Pronto. Agora, vou fazer novamente mais 2 meios pontos altos, ou seja, dou uma laçada na agulha, entro no anel mágico, puxo a linha, fico com 3 alcinhas e vou tirar as 3 alcinhas de uma vez. Fiz aqui mais um meio ponto alto e eu tenho que fazer 2. Então, vamos lá. Mais uma vez, dou uma laçada na agulha, entro no anel mágico, puxo a linha, fico com 3 alcinhas e vou tirar todas 3, certo? E para finalizar o nosso coração, vamos fazer mais 2 pontos altos. Entro na linha, dou uma laçada na agulha, entro no anel mágico, puxo a linha, fico com 3. O ponto alto, tiro 2, fico com 2 novamente e tiro mais 2. E vou fazer isso mais uma vez.
E tenho aqui os meus 2 últimos pontos altos. Faço agora 2 correntinhas, 1, 2, e vou fechar esse coração entrando aqui dentro do anel, puxando a linha que tá aqui atrás e fazendo um ponto baixíssimo, ok? Então, assim que vai ficar o nosso coração. E pra finalizar, nós vamos puxar a linha do anel mágico para fechar esse coração. E aqui nós temos a... Aí, agora, o que nós vamos fazer? Eu vou puxar um fiozinho um pouco maior. E vou cortar aqui. E vou fazer a finalização. Puxo esse fio, certo? E vou passar esse fio aqui dentro. E faço esses ajustes, ok? Tenho que passar esse fio pra trás, porque nós vamos usar o focinho dessa forma. É muito importante que você, na hora que for fazer a sua peça, aquele primeiro fio inicial seja um fio mais longo. Ou seja, quando você for fazer o seu anel mágico, deixa uma margem de fio maior do que o focinho que você prefere utilizar, para que a gente possa fazer aquele efeito curvado, tá bom? Então, basicamente aqui, essa peça eu vou igualar com a minha outra linha que eu tinha deixado. E vai ficar... Então, vejam aqui melhor como vai ficar a nossa peça, ok? Porque vai ser com esse efeito, com esses fios, que nós vamos fazer aquele efeito assim, mais curvado. Então, você lembra de deixar sempre um fiozinho maior, porque aí você pode ajustar conforme a sua necessidade, ok? Então, eu vou usar essa amostra que eu tenho aqui do tapete, certo? Pra mostrar pra vocês como é que isso vai funcionar. Eu vou fazer um tamanho menor e você vai perceber que pra fazer esse tipo de olho bordado, você vai usar no tamanho que você quiser, caso você queira fazer um tapete maior. Você pode usar essa mesma técnica e... Se quiser um tapete menor, pode usar também a mesma técnica. E como é que isso vai funcionar? Essa técnica. Você vai precisar de uma agulha de tapeçaria, certo? E vai inserir a sua trama na cor preta, que é a cor que eu quero que seja a minha expressão. Vou marcar aqui com um alfinete. Então, vamos lá. Para essa amostra, eu não preciso de um olho assim tão grande, então eu vou querer assim mais ou menos isso aqui. Eu vou querer aqui essa distância. E eu quero que esse meu olho, ele desça... Tipo, isso vai ser muito visual, vai ser muito da sua necessidade. A forma que você vai querer que a sua expressão fique. No meu caso, para essa amostra, eu vou idealizar assim um olhinho assim mais pequenininho. E vou fazer mais ou menos isso aqui para eu poder ter um norte, certo? Vai funcionar. Eu tenho aqui a minha linha. Eu vou... Na marcação que eu fiz no meu tapete, eu vou inserir aqui a minha agulha. Como eu já sei mais ou menos, eu vou tirar os alfinetes para não atrapalhar. Eu vou inserir aqui a minha linha, certo? A minha linha preta, de trás do tapete para frente. Ou seja, a minha linha preta vai sair aqui dessa forma, ok? Pronto. Depois disso, eu vou inserir na outra extremidade. E aqui agora é que tá o hack, né? Tipo, aqui que tá a dica que eu tenho para deixar o olho o mais redondinho possível. Eu marquei, quero meu olho mais ou menos assim, dessa forma. O que é que eu vou fazer agora? Com essa mesma linha, eu vou vir aqui atrás da minha peça e vou sair na distância que eu quero que fique a curva do meu olhinho, certo? Pronto, eu quero que o olho fique dessa forma, então eu saio com a minha linha aqui, no meio desse arco, certo? Ajusto, para que o olho não fique assim tão folgado.
E depois que eu sair aqui, eu vou abraçar essa linha aqui no meio, fazendo dessa forma. E volto novamente para trás do tapete. Então, pronto. Aqui eu fiz a marcação do meu olho. Veja que ficou assim, muito marcado, muito visível. Então, o que é que eu faço? Eu vou virar a minha peça e vou fazer ajustes aqui nessa parte de trás. Certo? Vou só finalizar aqui, vou puxar aqui dos lados e vou alinhando e ajustando como eu achar melhor. Aqui, ó, eu ajusto aqui no meio e vou fazendo esse tipo de ajuste para deixar o olho no formato que eu quiser, certo?